Então, gente, isso aqui está é uma passagem da Humanae Vitae, né, que é uma das encíclicas mais famosas, assim, dos últimos tempos, né, uma encíclica muito polêmica, porque é a encíclica que tratou sobre a questão da contracepção, não só dela, mas entre as coisas que ela tratou, também tratou da contracepção, e ela tratou sobre o matrimônio também, essa encíclica, Humanae Vitae. Antes dela, tinha tido uma encíclica, chamava Casti Connubii, e eu não sei se é do São Pio X, agora eu fiquei um pouco, ou se é do Pio XII, bom, eu fiquei na dúvida. Mas tinha sido antes dela só essa outra, né? E é bem famosa essa encíclica aí, a Humanae Vitae. E então, o Papa Paulo VI, São Paulo VI, né? Ele explica bem o que é o matrimônio do ponto de vista da fé católica, né? Não é um efeito da causalidade ou produto da evolução de forças naturais inconscientes, ou seja, não é só alguma coisa que leva duas pessoas a se unirem por um sentimento, por uma força, por um impulso, né? Algo que não é racionalizado. Não, é bem mais do que isso, né? Para um católico, o matrimônio ele foi instituído por Deus, né? É uma sábia instituição do Criador para realizar na humanidade o seu desígnio de amor. Então, Deus criou o matrimônio com o objetivo, realizar entre os homens o seu desígnio de amor, né? Ou seja, concretizar, né, os planos de Deus que Deus tem para os homens, né? Os esposos, né, mediante sua doação pessoal recíproca, própria e exclusiva deles, tendem a comunhão de seu ser com vistas a um mútuo aperfeiçoamento pessoal, ou seja, aqui é importante enfatizar algumas palavras que vão aparecer depois, ao longo da aula, né, vão aparecer mais vezes. Por exemplo, essa daqui, doação pessoal recíproca, esse conceito, né, onde as pessoas se doam mutuamente. Isso vai aparecer de novo bastante, tá? Essa doação mútua, que é recíproca, um se doa para o outro e recebe o outro também, né? Isso aí é o cerne, inclusive, um dos pontos centrais da teologia do corpo, do João Paulo II, tendem à comunhão do seu ser. Então, a comunhão do seu ser, ou seja, eles vão compartilhar as realidades mais íntimas de cada um, né? Então, essa é a finalidade. Eles tendem a isso, essa comunhão, né? Com vistas ao mútuo aperfeiçoamento pessoal, ou seja, para melhorar. O matrimônio é um caminho de virtudes, de melhoramento pessoal, mas, sobretudo, um caminho de santidade. Então, o aperfeiçoamento pessoal caminhando para a santidade, né? Para colaborar com Deus na geração e na educação de novas vidas. Então, Deus quis que a gente colaborasse com Ele em uma das coisas, talvez, mais sagradas que existe na criação, que é a geração e a educação de novas vidas humanas, que são vidas racionais, que têm uma centelha divina, né? Então, Deus quis isso. Veja que até aqui, o que o Papa Paulo VI está falando, vale para toda a humanidade, tá? Porque matrimônio é um dom de Deus, né? Algo que Deus criou para todo ser humano, não apenas para os católicos. E daí ele diz, né, para nós, os católicos, agora, então ele vai falar para a gente, é mais especial ainda. Nos batizados, ou seja, para a gente, o matrimônio reveste-se, além disso, da dignidade de sacramento, de sinal sacramental da graça, na medida em que representa a união de Cristo e da Igreja. A gente vai explorar isso mais para frente também. Então, veja, aqui é um ponto importante. Existem duas categorias de matrimônio. O matrimônio natural, que se aplica a todos os homens, de todas as épocas, de todas as nações e de todas as religiões, tá? E que pode ser compreendido, os seus princípios, etc., podem ser bem compreendidos por qualquer pessoa que use bem da razão, tá? E existe o matrimônio sacramental. Esse é só para os batizados, tá? Então, só para nós. O sacramental é o matrimônio natural elevado à ordem da graça. Então, por isso, gente, que também, né, o nosso padre, né, São José Maria, sempre enfatizava muito que a gente precisa influenciar positivamente nas leis de todas as nações sobre as questões de família e de matrimônio, uma coisa só, né?
porque são questões que dizem respeito ao direito natural, não é você defender o matrimônio, não é defender a sua religião. Tá? Defender o matrimônio é defender um direito natural. Todos os povos são capazes de entender os benefícios do matrimônio, a necessidade. A gente vai falar de quais são esses benefícios, etc., mais para frente aí. Seria defender a religião, né, querer fazer uma política católica para uma sociedade secularizada, você querer defender que todo mundo deveria receber o sacramento. Então, não é isso que a gente defende. O sacramento é só para os batizados, como o Papa Paulo VI colocou aí. Quando a gente defende matrimônio, a gente está trabalhando no âmbito do direito natural, tá? Que se aplica a todos os seres humanos. Aí tem uma outra passagem aqui, deixa eu passar aqui, que eu estou com 3 janelinhas abertas, que é uma outra encíclica muito famosa, muito importante, a Familiaris Consortio, do João Paulo II, do Papa João Paulo II, né? Então ele fala assim, em sua realidade mais profunda, o amor é essencialmente dom. Lembra aquilo que eu estava falando antes, da passagem do Papa Paulo VI, a doação mútua? O João Paulo II, ele usa muito esse termo dom, que aparece também nos textos do Concílio Vaticano II. O amor é essencialmente dom, ou seja, um presente, uma doação, algo gratuito, né? E o amor conjugal, quando o Papa João Paulo II fala amor conjugal, ele está falando de amor que se manifesta através de atos conjugais, ou seja, atos sexuais, tá? O amor conjugal, ao mesmo tempo, o amor é essencialmente dom e amor conjugal, né? E ao mesmo tempo que leva os esposos ao recíproco conhecimento que os torna uma só carne. Esse recíproco conhecimento, a palavra conhecimento aqui está com aspas, porque em João Paulo II, toda vez que o Papa João Paulo II usa esse termo, ele quer usar ele na sua profundidade máxima, que o conhecimento é você realmente ter acesso a quem é aquela pessoa por completo, não é só uma informação sobre quem ela é, mas uma comunicação completa, uma comunicação de corpo e alma, a gente diria, né? E por isso que eles se tornam uma só carne. Não se esgota, e isso tudo, né? Não se esgota no casal, claro, já que os torna capazes da máxima doação possível, pela qual convertem-se em cooperadores de Deus no dom da vida para uma nova pessoa humana. O que é a máxima doação possível, né? É você se tornar livremente instrumento de Deus, cooperador de Deus, né? Então você se torna livremente instrumento de Deus quando você aceita os filhos, fruto natural do amor conjugal, do ato conjugal, tá? Então é muito bonito a gente ver essas imagens, esses termos que a igreja coloca para o matrimônio, porque fica muito claro que quando a gente olha para o amor entre o marido e a mulher, né? Esse amor, ele é uma imagem, né? Uma imagem é sempre uma parte, um pedacinho, uma visão daquilo que é o amor absoluto de Deus pelo homem, tá? Então, a gente vê que os atos conjugais, as relações sexuais, o matrimônio, é algo muito bom aos olhos de Deus, tá? O amor, ele é abençoado por Deus, justamente quando se torna, porque ele é destinado a ser fecundo, né? Então, você se torna como co-criador de Deus, né? Inclusive nessa obra comum que é de preservar a criação, né? Deus uniu essas duas realidades. Por exemplo, lá no Gênesis, né, no capítulo 1, Deus falou, né, está escrito assim, né, Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e submetei-a. Então veja que são 3 ações aqui que está narrando no Gênesis. A bênção de Deus, que é ser fecundo e depois e se multiplicar, né? E encher e submeter a terra, tá? Submeter a terra no sentido positivo, no sentido de ser co-criador com Deus, ou seja, de cuidar da obra da criação, né? Submeter no sentido bom, no sentido bonito, né? Então, gente, esse amor conjugal, essa relação entre os esposos, né? Ela dentro da igreja sempre foi vista, como eu disse, como algo muito grande, algo que revela
de certa maneira, a vocação originária do ser humano, inclusive, né? Que Deus quis que a gente, através, né, da união entre um homem e uma mulher, participasse da criação de Deus. Por isso a missão originária, a vocação originária do ser humano, né? E o amor conjugal, esse, né, do casal, né? Ele tem muito forte, carrega muito consigo essa dimensão de oferecer e de aceitar o dom. Oferecer o dom, no caso, oferecer você para o outro, e aceitar o dom, que é o outro. Então, é se abrir e estar aberto ao outro. Isso é muito importante. E por isso que a aceitação do dom da paternidade, no caso do homem, e do dom da maternidade, no caso da mulher, sempre é recíproco. Nunca pode ser separado. Eu não posso ser pai sozinho. Ela não pode ser mãe sozinha. Para ser pai e para ser mãe, é preciso que haja doação de um para o outro. E a doação completa, ou seja, eu me dou como homem e recebo o dom de ser pai também, né? E vice-versa, tá? É uma dinâmica de doação conjugal que acontece, né? E importante que, na visão da igreja, essa doação é muito importante que ela nunca acontece de modo só espontâneo, como se fosse só uma força dos sentimentos, mas ela é sempre fruto de uma entrega livre. Isso é bem importante. Entrega livre quer dizer que não é só o sentimento que atua, mas atua sobretudo a razão. A gente pensa no que está fazendo, a gente toma uma decisão consciente do que está fazendo, né? Quando a gente casa, quando a gente se abre à vida nos atos conjugais, né? É uma decisão consciente, racional, que forma, direciona a nossa vontade para isso acontecer, e aí sim, né, dá um fluxo saudável para os sentimentos. Se não, é só uma coisa animalesca, né? Se não há nessa entrega, se essa entrega é fruto só dos instintos sexuais, digamos, ela é igual de um animal. Então, quando ela tem a racionalidade, a vontade, né, dominando os afetos, os sentimentos, aí é uma coisa divina, é um ato conjugal, né, conforme Deus quis, né. Por isso que São Paulo diz, né, que a mulher não é dona do seu próprio corpo, e sim o marido, do mesmo modo que o marido não é dono do seu próprio corpo, e sim a mulher. Porque existe essa dimensão da entrega livre, né, de eu me entregar totalmente para o outro, né. E aí a gente volta para essa questão do matrimônio como algo do direito natural, né? E a gente entende por que da importância do matrimônio para a sociedade, se a gente começa a pensar. Então, tem toda essa dimensão, né? Como a gente estava dizendo, da entrega, né? Da entrega, multa e tal. Mas agora eu quero olhar, dar uma quebra, olhar um pouquinho para essa questão do matrimônio no direito natural, ou seja, para todos os povos. O matrimônio, ele é o fundamento natural da família, tá? É da onde naturalmente surge a família, do matrimônio, tá? Matrimônio natural, né? Não enquanto sacramento aqui. Ou seja, o matrimônio é a célula mais fundamental da sociedade. Por isso, ele tem uma característica interessante, que ele não é algo privado. O matrimônio trata-se de algo que tem interesse público, ele é um bem público. Porque justamente como ele é o fundamento de toda a sociedade, o matrimônio é algo que precisa ser protegido, acolhido e protegido por toda a sociedade. Então, quando eu digo assim, o matrimônio não é algo privado, eu não quero dizer que não haja privacidade no matrimônio, não é isso. Eu quero dizer que o direito que rege o matrimônio, ele precisa ser pensado como um bem público, um bem para a sociedade. Por isso que não é só sentimento, não é só o que eu quero ou deixo de querer, mas o que a gente chama de matrimônio precisa ser algo bem compreendido como isso que fundamenta a sociedade. Então, a legislação sobre o matrimônio, ela precisa caminhar nessa direção, respeitar esse direito, esse fundamento natural do matrimônio, tá? Por isso que a sociedade protege o matrimônio com leis, estimula, etc., né? Existe toda uma regulamentação disso no matrimônio civil. O matrimônio canônico também tem a sua regulamentação, mas é de uma outra ordem, né? Daí é para os batizados, a questão do sacramento dentro da igreja, né?
Por isso que, se a gente vai fazer leis para o matrimônio, então, essas leis precisam se adequar à realidade natural do matrimônio. Se um país começa a modificar as leis do matrimônio ao seu arbítrio, ou seu bel prazer, como se diz, então essas leis já não correspondem mais ao matrimônio natural, ao matrimônio original, né? E são sobre uniões que não são fundamento da sociedade, não dizem respeito à sociedade, né? Por exemplo, hoje é muito comum, em todo o mundo, mas no Brasil em especial, que as pessoas apenas coabitem, né? Ou seja, se juntam, né? Vão morar juntas, né? Isso é muito ruim, porque existe a necessidade de, como sendo um bem público, né? Existe a necessidade de que as pessoas estejam muito comprometidas com isso, né? Pelo bem dos filhos, pelo bem do casal, pelo bem da sociedade. Então é preciso mostrar, né, para essas pessoas, por exemplo, todos nós conhecemos muitas pessoas que moram juntas, assim, né? A necessidade de legalizar essa situação, a importância das pessoas, né, assumirem, assumirem a responsabilidade daquilo que estão fazendo, entenderem a grandeza daquilo que estão fazendo, né? E se elas não quiserem aceitar isso, né, não quiserem assumir isso, é preciso ir mostrando para elas que o que elas estão vivendo é uma mentira, que elas não estão vivendo um matrimônio, né? Mas é uma cópia, é um plágio mal feito do que é algo muito grande, que é o matrimônio, né? Então, porque sempre o amor conjugal ele exige essa doação total e definitiva das pessoas. Quando as pessoas estão só coabitando, por exemplo, né, para citar, né, um exemplo de, a gente tem legislação que protege a coabitação, né, em detrimento da legislação do matrimônio, né, que são essas uniões estáveis, né? É muito ruim que um país tenha legislações como essa, por exemplo, da união estável, né? Porque quando você cria uma legislação dessas, você enfraquece o verdadeiro matrimônio, né? O único matrimônio, né? Então, porque essas uniões estáveis não são estáveis. Na verdade, são pessoas que não querem assumir o compromisso, que querem ficar juntadas enquanto as coisas estão mais ou menos, mas sem o compromisso de fazer a coisa funcionar, né? Dar certo, né? Tem aquela imagem, né, do pessoal fala, né, às vezes se fala, né, que é quando você chegar numa ilha, queimar os barcos, né? Ou seja, você corta a possibilidade de desistir, né? Eu vou me comprometer por inteiro, e isso é muito sério, e eu quero que você também, né, minha esposa, né, quero que ela também se comprometa por inteira nesse compromisso que a gente vai assumir, né, e não uma mentira, uma encenação do matrimônio, né? Para nós, como eu dizia, né, isso é um matrimônio natural, a gente precisa defender isso, tá? E as pessoas são capazes de entender esse tipo de coisa se você argumenta com sabedoria, né? E para a gente existe o matrimônio revestido de uma nova dignidade, que é a dignidade sacramental, né? E por isso, o sacramento do matrimônio. E é por isso que São Paulo, né, fala, né, que o matrimônio é uma imagem da união entre Cristo e a Igreja, porque ele chama isso de um mistério grande, né? Porque Deus quis elevar, né, o matrimônio a essa dimensão muito grande, né? Quando Deus elevou o matrimônio como sacramento, o matrimônio deixa de ser apenas, como se fosse, né, apenas, né, entre aspas aqui, né, deixa de ser apenas algo que você participa do trabalho de Deus como co-criador, e o matrimônio se torna também redentor, salvador. Então, o matrimônio natural, ele não é um caminho propriamente de santidade, se a gente for olhar, né, entendendo propriamente o conceito de santidade, o matrimônio natural não é um caminho de santidade, ele é um caminho de crescimento nas virtudes, porque ele é algo natural, não é sobrenatural. Então você cresce nas virtudes, o que é muito bom. Mas o matrimônio sacramental, esse aí sim é, com todo direito, um caminho de santidade, porque ele recebe graças de Deus,
e ele se torna redentor, ou seja, ele vai redimir o marido, vai redimir a esposa, de maneira que eles possam alcançar a justiça, a santidade diante de Deus, né? Então, por isso que a gente fala que o amor, o matrimônio sacramental, ele atinge essa dimensão salvadora, que antes ele era só participava da ação de Deus, né? Antigamente, né, e aí algumas pessoas questionam, né, às vezes, né, se você for ler antigamente na Bíblia, no Velho Testamento, se fala de formas de matrimônio que não correspondem à realidade, nem mesmo do matrimônio natural. Por exemplo, os patriarcas eram poligâmicos, né, então tinham várias mulheres, e também se aceitava o divórcio. Mas Jesus explicou, né, que Deus tolerou isso por causa da dureza de coração do povo, né? E a gente sabe que o Velho Testamento, ele era uma preparação para a plenitude dos tempos. Então, Jesus trouxe a imagem definitiva do matrimônio para a gente. O que Deus uniu, o homem não separe, tá? E o amor, Deus foi mostrando que o amor matrimonial é para ser exclusivo. Então, a poligamia não faz sentido, né? Por várias razões. Mas Deus foi mostrando isso para o povo de Israel, quando ele foi mostrando que Israel era um povo escolhido. E nessa imagem que os profetas davam de Israel como povo escolhido, povo da aliança, separado dos outros povos para ser uma oferta agradável a Deus, né? Nessa imagem, sempre se colocava Deus como um marido ciumento, né? E Israel como a esposa perfeita que se apresenta para o seu marido, né? Então, né, essa imagem, ela é uma prefiguração dessa questão da exclusividade, né, de que a poligamia não faz sentido, e também da indissolubilidade do matrimônio, que o divórcio não faz sentido. Mas mesmo do ponto de vista natural, é possível perceber que o matrimônio ele tem que ser exclusivo, né? E que não pode ser, tem que ser, não pode haver o divórcio, né? Da indissolubilidade do matrimônio. Por exemplo, se você pensa na poligamia, claramente ela fere a dignidade da pessoa, porque quando você tem um homem e muitas mulheres, a união não está em igual dignidade, né? Então, fere a dignidade das pessoas. O contrário também, uma mulher e vários homens, que tem alguns povos que têm essa cultura, né? Também fere a dignidade dos seres humanos. Não há uma entrega total, né, nessa relação conjugal. E a indissolubilidade também é ruim do ponto de vista natural, porque ela deixa as pessoas frágeis numa situação, muitas vezes, de abandono. Então, quando eu disse para minha esposa, jurei para minha esposa, né, que seria fiel a ela, né, na doença, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza e assim por diante, eu disse, olha, não importa o que acontecer, eu vou cuidar de você. Não importa o que aconteça, eu cuidarei de você. E ela fez os mesmos votos, né? Então a gente sabe que aconteça o que acontecer, um vai estar cuidando do outro. Quando a gente aceita o divórcio, a gente aceita que muitas vezes o lado mais fraco, né, seja prejudicado pelo outro, tá? Isso é importante que as pessoas entrem no matrimônio sabendo a importância desses votos, né? Ah, para nós, né, os batizados, então, existe essa questão do sacramento. Por isso existe uma celebração do matrimônio religiosa. Existe o matrimônio civil, que a gente deve também, né, claro, ter, né, mas existe a celebração religiosa. Faz parte essencial da celebração religiosa o consentimento pessoal dos esposos, né? Então eles precisam entender o que estão fazendo, precisam ter liberdade, etc. Precisam aceitar todas as consequências disso e assim por diante, tá? Mas também, para nós, é fundamental que haja, né, uma celebração, normalmente haja uma celebração que a gente chama eclesiástica do matrimônio, tá? Por isso, a igreja diz, né, que somente são válidos aqueles casamentos contraídos diante do ordinário do lugar ou pároco, ou um sacerdote ou um diácono delegado por um deles, para que assistam, e diante de duas testemunhas, de acordo com as regras estabelecidas no Código de Direito Canônico, né?
Então, para que o matrimônio seja válido para a gente, é preciso que aconteça dessa forma eclesiástica, né? Não basta votos privados, por exemplo, duas pessoas vão lá, sem motivo nenhum, resolvem fazer votos privados, resolvem não casar na igreja, né? Uma versão mais moderna desses votos privados. O casal vai lá, acha bonito fazer um matrimônio lá numa chácara afastada e um faz os votos antes do outro e acabou, né? Não é um matrimônio válido porque você precisa ter essas disposições do Código de Direito Canônico, que vale só para os batizados, evidentemente, né? Quem não é católico não tá abarcado aí, né? Daí quem não é católico é só o casamento civil, né? Ah, e é interessante essa questão dos votos públicos, tá? O matrimônio, ele precisa das testemunhas, porque ele é contraído publicamente. Essa questão do matrimônio ser público, você não pode casar em segredo, ele tem que ser público o matrimônio. Também é uma forma, e aí as testemunhas, né, representam que ele está sendo realizado de forma pública, né? É, isso tem a ver também com proteger os direitos, né, de um e de outro que estão assumindo ali o matrimônio, né? Isso é bem importante, né? Então, como eu dizia para vocês, essa questão da unidade, que eu estava falando antes, chamando de exclusividade, né, mas o termo correto é unidade, e a indissolubilidade do matrimônio são algo que o matrimônio natural entende, mas que na questão do sacramento já é muito mais elevado, né? Faz muito mais sentido, inclusive, quando a gente pensa do ponto de vista sacramental, né? E Jesus deixou muito claro isso, né? Eu citei antes para vocês, né? O que Deus uniu, o homem não separe. Então, o divórcio é sempre uma ofensa muito grave, tanto à lei natural, quanto, se forem entre batizados que casaram na igreja, ao sacramento, né? Claro que nem sempre o divórcio acontece é, porque os dois querem, né? Às vezes o divórcio foi forçado por um dos lados, né? Às vezes um dos lados foi abandonado, um dos lados foi ameaçado e foi, enfim, constrangido, foi agredido, acontecem muitas coisas, né? Então, nesse caso, aquela pessoa que foi vítima do divórcio, que ele é uma vítima, né? É claro que essa pessoa não está cometendo nenhum pecado, né? Foi o outro que abandonou ele, o outro, né? Ou a outra, né? Que abandonou ele, né? Mas isso naturalmente não invalida o matrimônio, ou seja, eu não estou livre para casar de volta, tá? Uma vez que eu assumi os votos, aquela pessoa me, né, causou o divórcio, foi embora, ela está pecando gravemente, né? Mas o matrimônio ainda existe, né? Tá? A igreja entende que é possível, né, em algumas situações, até você deixar de coabitar com seu cônjuge, sair de casa, digamos assim, de modo lícito, sem estar pecando gravemente, né? Por exemplo, uma mulher que é ameaçada pelo marido que bate nela ou bate nos filhos, uma pessoa que o cônjuge, né, o marido ou a esposa, é um infiel, né, uma pessoa infiel, e que coloca, inclusive, a saúde dela em risco, né, porque está né, cada vez com pessoas diferentes e depois exige ter relações sexuais com ela. Enfim, N situações, até questões psicológicas, né? Poxa, a minha esposa está me traindo lá e eu não consigo viver com ela, eu tô numa depressão, eu tô mal, né? Então é possível, em algumas situações, se afastar sem culpa, né? Ir morar em outra casa e tal. Mas a igreja sempre entendeu que isso nunca vai anular o seu casamento, ou seja, você continua casado, tá? Você só não está coabitando. Então, claro que você não vai poder ter relações com outras pessoas e muito menos casar novamente, né? É só uma separação física, tá? O divórcio civil, em geral, é uma coisa muito ruim, né? Mas a igreja admite que, em alguns casos, você possa até usar desse recurso para garantir direitos, uma bolsa, uma pensão alimentícia para o seu filho, uma coisa assim, tá? A divisão dos bens do casal, para você não ficar sem nada também, tá? Mas, em geral, são casos muito, 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 muito extremos, né? O correto para um casal de cristãos, quando tem crises conjugais, é procurar ajuda já no começo. Aqui é até interessante, porque muitas pessoas pensam que porque
eu sou católico, porque eu vou à igreja, porque eu rezo, o meu casamento foi celebrado certinho, né? Sou casado diante de Deus, eu estou meio que imune a crises conjugais. Isso não faz o menor sentido, tá? As pessoas, é, os casais, por mais fiéis que sejam a Deus, passam por crises. Assim como você passa por crises espirituais, crises vocacionais, crises existenciais, é normal que você passe por crises matrimoniais também, conjugais. E nesse momento é muito importante se aconselhar bem com um sacerdote de critério, com um casal experiente, né? Pode muitas vezes, né? A gente está tendo alguma dificuldade aqui de entendimento, de conversa, de diálogo, dificuldades sexuais também podem acontecer ao longo. As pessoas vão mudando, né? Vão envelhecendo, as coisas vão mudando. Pode chegar no momento que um casal não esteja mais se sentindo satisfeito do ponto de vista das relações conjugais, sexuais e precisa sentar e conversar, e às vezes pode ser oportuno pedir ajuda, né? Por exemplo, um casal mais velho, o marido vai falar com o marido, a esposa vai falar com a outra esposa, e isso é muito bom, sempre com pessoas de critério, né? E até, em algum caso, procurar ajuda médica também, desde que sejam pessoas de critério, né? Um médico, um psicólogo, um terapeuta de critério para te ajudar, né? Isso é bem importante para não chegar nesses casos extremos, né, gente? Ou seja, quando a gente está falando que a igreja admite essas coisas extremas, como forma de proteção, é porque a coisa já foi, digamos assim, na linguagem mais vulgar, já foi para o brejo faz tempo, né? Então, um casal que tem a fé começa a perceber cedo que precisa de uma ajuda, que as coisas não estão indo bem, e começa cedo a lutar pelo seu matrimônio, né? Isso que é importante. E falar isso para os amigos, né? Etc, tá? Porque quando há essa separação, então é sempre uma situação muito triste para a família, para o casal, e não é fácil, né? A pessoa depois passar aí, às vezes, né? Foi abandonado no começo do matrimônio, vai passar o resto da vida em continência, né? Sem poder formar uma família, às vezes, né? Que foi um sonho da pessoa, né? E, inclusive, acontece, né, aí uma situação cada vez mais comum e muito delicada, que é a situação dos casais de segunda união. Então, nós conhecemos muitos casais, né, muitas pessoas que casaram na igreja, se separaram, se juntaram com outra pessoa e chamam isso de casamento, né? E se chama isso de casais de segunda união, né? O que não é um nome lá muito correto, mas é um nome que se usa porque casais de segunda união dá a entender casamento, e não é um casamento isso, né? Então, por exemplo, eu estava tendo outro dia ali na paróquia onde assisto missas durante a semana, um encontro para casais. Aí eles diziam, sacramentados ou não? Como se fosse um detalhe, o casal ser sacramentado. O nome já é horrível, né? Sacramentado, né? Casais que receberam o sacramento, né, do matrimônio, ou não. Então, veja que está se criando uma certa naturalidade para uma situação que era para ser totalmente excepcional, né, que não era para acontecer, né. Mas, enfim, existe. Muitos casais, assim, desses de segunda união, são casais que estão há muitos anos e tiveram filhos, formaram uma família. Exige-se, claro, que se trate essas pessoas com toda a caridade necessária, mas sem nunca esconder a verdade, né? Que é que, na verdade, eles vivem em adultério. E, pior de tudo, é um adultério público, visível para todos, né? Então, nesses casos, as pessoas precisam se abster do sacramento da confissão e da comunhão, porque elas estão em pecado grave, porque ter relações de adultério é pecado gravíssimo, né? Então, elas precisam se abster desses sacramentos porque elas não podem se confessar. Eu não posso confessar uma relação sexual que eu pretendo ter de novo daqui a pouco, tá? Então, por isso, eu não posso me confessar e não posso receber o sacramento da comunhão. É preciso explicar isso, que a pessoa entenda, etc, né? E alguns casais, com a graça de Deus, eles vão conseguir entender isso e se abster das relações sexuais. E viver em continência, ou ao menos lutar para viver em continência. Esses casais podem voltar a comungar, né?
desde que estejam sendo bem acompanhados aí pelo um pároco, etc. E a igreja, né, recomenda para esses casais que voltam a comungar, né, que seja de uma forma que não cause escândalo, né? Aqui é um documento do Pontifício Conselho, né, para os textos legislativos, sobre a admissibilidade à Sagrada Comunhão dos divorciados que se casaram novamente. E ele diz assim: é por si oculto, enquanto que na sua condição de divorciado que voltou a casar-se, é por si manifesta, só poderão ascender à comunhão eucarística de remoto escândalo. Acho que está faltando um texto aqui. Ah, tá, desculpa, estava faltando o comecinho do texto. Lá antes desse texto estava dizendo assim, ó, além disso, como seu arrependimento é por si oculto, ou seja, o arrependimento deles e a vida que eles estão procurando viver oculta as pessoas, o arrependimento está no coração. Mas a sua condição de divorciado que voltou a se casar é manifesta. Todo mundo vê. Então, como todo mundo vê que você está vivendo uma segunda união, né? E que nem todo mundo vê que você está arrependido, a ida, né, o recebimento da Eucaristia não deve causar escândalo. Então, deve ser de um modo que não corra o risco de causar escândalo. Então, ou numa outra paróquia, ou não conheçam, ou às vezes privado com o sacerdote, alguma coisa assim, tá? Indo sempre preparando essas pessoas. E aí, gente, a gente entra também entrando nessas temáticas assim mais delicadas do casamento, a gente entra num tema que sempre é muito polêmico, né? É uma espécie de cisma silencioso que a gente vive na igreja hoje, que é falar da questão da paternidade responsável. O amor conjugal, o amor dos esposos, diz a igreja, ele é ordenado, ou seja, ele se dirige, a finalidade dele é gerar e educar os filhos. Gerar e educar os filhos. É para isso que existe, né, o amor matrimonial. Como os filhos são o dom mais supremo, o dom mais excelso do casamento, eles também, né, esse dom, esse amor do casal também atua para o bem do casal, o bem dos dois, né, faz bem para os dois, né. Isso sempre foi assim, né. Deus, quando criou o homem, disse, né, não é bom o homem ficar sozinho. E ele criou o homem criou o ser humano como homem e como mulher. E os uniu. Então ele não ficou sozinho. E deu a ordem, crescei e multiplicai-vos, né? Então, tem os filhos, né? Isso é muito, muito importante, porque hoje a gente vive uma sociedade onde os filhos não são mais vistos como um dom, e mais ainda, não são nem mais vistos como a finalidade do casamento. A finalidade do casamento, muitas vezes, é só o bem-estar do casal, o bem-estar dos cônjuges. E não é essa a finalidade do casamento para um cristão, né? Para um cristão é ter e educar os filhos, né? E por isso a igreja sempre viu com muito bons olhos aqueles matrimônios que acolhem uma grande quantidade de filhos, né? As famílias numerosas, né? Aqui, o do documento Gaudium et Spes, o Concílio Vaticano II, gente. Então o pessoal às vezes fala, isso é coisa do passado. Não, não é coisa do passado. Isso aqui, o Concílio Vaticano II, agora, deve-se mencionar especialmente entre os esposos que cumprem dessa maneira a missão que Deus lhes confiou, aqueles que, de comum e prudente acordo, ou seja, concordam e sabem o que estão fazendo, acolhem com alma grande uma prole mais numerosa para ser convenientemente educada, tá? Então, uma família numerosa é algo bonito, né? E estar aberto aos filhos é algo natural, é o que Deus espera, né? Da gente, né? Dos casamentos, né? É claro que isso está bem explicado na Humanae Vitae, né? É claro que muitas vezes o casal não pode, em algum momento, receber mais um filho, né? Por algum motivo de saúde, saúde pode ser físico ou psicológica, tanto faz, né? Às vezes há um impeditivo psicológico forte, né? Às vezes por motivo financeiro, etc. Naquele momento o casal não pode receber.
Mas todo casal católico deveria estar sempre desejoso de receber os filhos que Deus quer dar e procurando os meios para poder receber esses filhos. Então, digamos que você tem um impeditivo psicológico, né? Algum problema de depressão, alguma coisa assim. Bom, então vou tentar tratar isso, eu vou tentar entender por que isso está acontecendo, eu vou atrás de uma cura para eu poder, né, superar essa dificuldade e poder ter receber os meus filhos. O impeditivo econômico, que muitas vezes, na verdade, que se chama impeditivo econômico não é falta de dinheiro, é falta de visão sobre como viver com esse dinheiro, né? Porque eu quero dizer, o pessoal imagina que tem que ganhar uma fortuna para ter os filhos, né? E não é assim, né? Então, uma visão errada sobre quanto realmente, o que realmente é importante para ter, né, em termos de bens materiais, para poder receber os filhos, né? E isso ajuda muito a conversar com casais que já têm mais filhos, são mais velhos, né? Se abrir mesmo e falar do seu receio e receber conselhos, vão contar histórias e você vai vendo o que é importante e o que não é importante, tá? Então, se houver esses motivos sérios, o casal pode distanciar o nascimento dos filhos e pode até eventualmente que esse distanciamento seja de maneira indefinida, não saiba quando que vai ter mesmo, poder ter, né? Mas isso só pode ser feito respeitando os ritmos naturais da mulher, da fecundidade da mulher. A gente não pode usar nada que quebre a união íntima do ato conjugal. Algo na linguagem da Humanivite, né? A gente não pode usar meios que, em previsão, ou no decorrer, ou nas consequências naturais do ato conjugal, tornem impossível a concepção. Ou seja, o ato conjugal, ele para ele ser honesto, ele precisa ser uma doação completa de um para o outro e uma recepção completa de um para o outro. O ser humano é corpo e alma. Eu não posso dizer que me dou completamente para minha esposa só de sentimento, só de coração, se eu não me dou completamente como do meu corpo também, né? Então, num ato conjugal, você não pode usar contraceptivos, você não pode usar camisinha, não pode usar nada disso, porque todas essas coisas, elas falsificam o verdadeiro significado do ato conjugal, que é a doação mútua. Quando eu uso métodos contraceptivos, a gente está falsificando o ato conjugal, a gente está tirando uma parte essencial dele, que é a doação completa de um pelo outro. Tá? Então, se torna um ato mentiroso. E muitas vezes, e acaba sendo o comum que isso ocorra, se torna um ato em que o outro se torna um objeto explorado por mim. Tá? Então, é bem errado fazer isso, né? Para isso existem os métodos que olham o ciclo natural da mulher, né? São muitas vezes chamados de métodos naturais. Eu não gosto desse nome, acho esse nome ruim, porque muitas pessoas tendem, por causa desse nome, a pensar que métodos artificiais são errados e métodos naturais são certos, no sentido de que o que a ciência fez está errado e tem que ser só a coisa mais primitiva, sem ciência. Não faz o menor sentido isso, não é essa a lógica da igreja. A lógica da igreja é qualquer ação que viole, né, essa doação mútua. Quer ver um exemplo bem concreto disso? A doutrina da igreja sempre condenou o onanismo, né, que é uma coisa que aparece na Bíblia, inclusive, né, que é ter a relação sexual e na hora que o homem vai ejacular, ele tira, né? Então, quer uma coisa mais natural do que isso? Não tem nada de artificial nesse negócio, mas é errado, né? É totalmente errado, tá? Assim como a igreja sempre condenou, né, práticas que são chamadas sexuais, onde a pessoa, né, não tem a relação, né, não acontece de modo ali, né, o pênis com a vagina, né? Então, também são erradas essas práticas, se levadas até o final, porque também inviabilizam completamente a concepção. Então, também, e são, do ponto de vista assim, não tem nada científico, não tem nada artificial, né? Então, não é porque o meio é artificial, o contraceptivo é artificial, uma pílula, uma camisinha, um DIU, uma cirurgia de esterilização, qualquer coisa assim, que ela está errada. Não é por ser artificial.
Está errado quebrar a doação mútua. Não importa como você faça isso. Os ritmos naturais não quebram a doação mútua, porque os ritmos naturais são uma maneira de você se adequar à natureza, né? Você se adequa à natureza, tá? Então, há uma diferença entre usar dos ritmos naturais da natureza e não usar eles. Há uma diferença que a gente diz em ontológica, em escala. Não são só duas formas diferentes de fazer a mesma coisa, não. São duas coisas completamente distintas uma da outra, tá? E para isso, e aí, né, também posso, né, falar para vocês, é importante falar isso, porque às vezes os casais não são bem aconselhados. Para isso, é importante que os casais contem com a ajuda de pessoas capacitadas. Por exemplo, se for usar o método Billings, que tem um casal de instrutor certificado para fazer essa orientação, que não tente fazer sozinho, porque normalmente não vai conseguir, vai dar errado, tá? Então tem que procurar uma ajuda qualificada para fazer isso. Os casais precisam de ajuda para fazer isso. Bom, quando é lícito, né? Claro, é se aconselhar com sacerdote, etc. Mas procure uma ajuda, tá? Muitos casais, até, eu conheci alguns já, depois de terem alguns filhos, chegam no momento em que acham que tem algum motivo grave para espaçar o nascimento, tá? E não conseguem usar os métodos Billings, Crayon, outros métodos aí que existem, eles não conseguem usar, se sentem inseguros em usar, sentem medo de usar, porque não tem alguém orientando, não tem alguém bem capacitado dando todas as orientações necessárias, e eles simplesmente se abstêm de ter relações sexuais por longo tempo. E isso está errado também. Tá? E isso acontece com frequência entre casais católicos. Tá? Ficam muito tempo, às vezes anos, sem ter relações sexuais, com medo de engravidar e com medo porque não conhecem como usar os ciclos naturais da mulher. Isso não deve acontecer. Não é para acontecer. Isso faz muito mal para o casamento. Os atos conjugais são necessários para o bem-estar do casal, os atos sexuais. É preciso procurar ajuda. É preciso procurar casais que orientem. Tá? Onde eu vou procurar? Hoje na internet mais fácil do que nunca, né? Mas muitas vezes os sacerdotes também de critério sabem indicar, né? Enfim, gente, esses são os pontos importantes aí do matrimônio que eu queria falar, né? Muito importante, antes de eu terminar aí para o sacramento da ordem, que eu vou falar mais rápido, é muito importante lembrar que não se trata só de gerar os filhos, mas de educar os filhos, né? Por favor. Se não, né, é aquilo que o Papa Francisco falou, né? Os casais não é para os casais católicos terem filhos como coelhos. Como é que o coelho tem filho? Que nem um bicho, né? O bicho faz o filho e larga, não tá nem aí, né? A gente precisa educar os nossos filhos, né? Então, é diferente, a gente precisa agir racionalmente nisso aí, tá? Aí o outro sacramento, o sacramento da ordem, é um sacramento que tem uma origem muito antiga, no povo, né, nos levitas, né, que Deus selecionou uma das tribos de Israel, né, a tribo de Levi, para serem sacerdotes, e dentro da tribo de Levi, escolheu alguns sacerdotes que são pessoas consagradas a Deus para fazerem a oferta de sacrifícios a Deus pelo povo. Ou seja, eles fazem uma ponte entre o povo e Deus. Esse sacerdócio levita, ele é uma prefiguração do sacerdócio de Cristo, né, que é o sacerdócio perfeito, né? Cristo é o mediador perfeito, né? E Cristo quis instituir sacerdotes segundo a nova aliança, né? Ele fez isso, né? Então, por exemplo, né, São João narra algumas passagens, por exemplo, essa: como tu me enviaste ao mundo, Jesus falando com Deus Pai, né, falando com o Pai. Assim também eu os enviei ao mundo, os apóstolos. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Então, ele instituiu, né, o sacerdócio da nova aliança, tá? São os sacerdotes que a gente conhece, e quem recebeu esse sacerdócio na plenitude são os apóstolos, que hoje têm seus sucessores nos bispos, que formam um colégio apostólico, né?
E esses apóstolos receberam de Cristo a ordem de celebrar a Eucaristia, fazer isso em memória de mim, de perdoar os pecados, de anunciar o Evangelho, de celebrar os sacramentos. Tudo isso eles receberam de Cristo, né? Em plenitude no Pentecostes, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Esse ministério apostólico não ficou restrito aos apóstolos. No próprio livro dos Atos dos Apóstolos, a gente vê que eles instituíram depois, né, outros apóstolos, né, Matias, por exemplo, né, e São Paulo instituiu vários outros apóstolos, que nós chamamos hoje de bispos, né, são a continuação dos apóstolos, né, eles formam a continuação da mensagem de Cristo, né? A mensagem de Cristo não ficou perdida há 2000 anos ali, né? Ela vem até hoje para a gente, né? A igreja como algo material, né? Então, essa instituição sempre acontece com a imposição da mão e ela tem alguns ritos complementares que ajudam ela, né? Por exemplo, a unção do óleo do crisma, o bispo, né, quando ele vai ser ordenado, ele recebe um anel que indica isso, né, essa papel dele, aquela mitra, que é aquela uma espécie de chapéu, né, que o bispo tem, ele recebe o báculo, são vários símbolos, né? E é interessante que há 3 graus do sacramento da ordem. O bispo é o último grau. Existe o sacramento da ordem do primeiro nível, que seria o diácono, e existe o sacramento da ordem do sacerdote, o presbítero, né, que seria o intermediário, e depois o do bispo, né. Cada um tem os seus símbolos próprios de acordo com as suas missões. Por exemplo, o diácono, ele recebe o evangelho, porque ele tem como missão anunciar o evangelho, enquanto o sacerdote recebe a patena e o cálice, porque ele tem como missão central a celebração eucarística, né? E o sacramento da ordem, é importante a gente entender que ele é indelével, nunca mais vai ser apagado da pessoa, assim como o sacramento do batismo. Alguns sacramentos não são indeléveis, por exemplo, o matrimônio. Se eu morrer, a minha esposa pode se casar de volta, né? Então não é indelével. Mas o sacramento da ordem é. Alguém que foi ordenado diácono, padre ou bispo, jamais deixará de ser diácono, padre ou bispo. O máximo que pode acontecer é que ele seja dispensado, né, das obrigações dele. A gente fala demitido do estado clerical, tá? Ele jamais volta a ser leigo propriamente, tá? A ordenação sacerdotal, ela coloca diaconal e episcopal, coloca um selo nessa pessoa, marca ela para sempre, tá? E todos eles, é claro, né, recebem isso sempre em vista de fazer isso pelo povo, tá? E aí, como eu disse para vocês, tem 3 graus, né? O bispo é o máximo desses graus, depois tem o presbitério, os sacerdotes, que tem a sua missão atrelada ao bispo, eles formam, né, com o bispo uma unidade, né? Então o padre não existe sozinho, né? Inclusive as ordens dele dependem, né, de certa maneira, do bispo, né, para ele poder fazer, né, várias coisas. A sua função ministerial, né, depende dele. E o diácono, que depende do sacerdote e do bispo, né? Tá bom? Por tradição na igreja, a ordenação, o sacramento da ordem, só pode ser dado para homens, tá? Nunca para mulheres. Se uma mulher for ordenada, é inválido, não aconteceu. Assim como você não consegue dar o sacramento do matrimônio para 2 porquinhos da Índia. Simplesmente não casa, porquinho da Índia não casa, tá? Então você também não pode dar o sacramento da ordem para uma mulher, simplesmente não é válido, não faz o menor sentido aquilo que você está fazendo, tá bom? Mesmo que já tenha acontecido, enfim, simplesmente não tem cabimento, não faz sentido. O motivo sempre foi justificado que foi Cristo quem instituiu assim, né? João Paulo II, né, falou isso também, né, várias vezes, né? Na igreja latina, tem uma coisa importante, que para se ordenar um bispo, você precisa ter um mandato pontifício, tá? Então, se o Papa não autorizar a ordenação do novo bispo, essa ordenação ela é ilícita, tá? Mas ela é válida. Então, um bispo em cisma pode ordenar outro bispo. Esse sujeito ordenado vai ser bispo.
mas ele vai estar excomungado, ele não tem o poder, né, não deveria, não poderia, né, celebrar a missa, ordenar sacerdotes, etc, tá? Isso é a ordenação do bispo, tá, na igreja latina. Nas igrejas orientais, eles precisam ter esse mandato, mas não precisa ser só do Papa, no caso, né, pode ser do patriarca ou do metropolita deles também, tá? Já a ordenação dos presbíteros e diáconos, o que se requer é que quem ordene seja o próprio bispo do candidato, ou alguém a quem o bispo deu autorização para fazer isso, né? São as chamadas cartas dimissórias, tá? Deu autorização para um outro bispo ordenar o fulano de tal, enfim, por algum motivo, né? Isso tem que acontecer na diocese onde o sacerdote ou o diácono vai trabalhar, tá? Vai atuar. O bispo ao qual ele vai estar ligado. Se for fora, ainda precisa ter autorização do bispo da diocese onde vai acontecer. Então imagina, né? Um padre vai ser ordenado em São Paulo por um bispo de outro lugar, né? E vai vir trabalhar em Curitiba. Então, vai ficar encardinado em Curitiba, né? Então ele vai precisar ter essa carta do bispo de Curitiba, autorizando o bispo lá de outro lugar a ordenar ele, e ainda vai ter que ter autorização do bispo de São Paulo para que essa ordenação aconteça lá em São Paulo. Né? O normal seria que ele fosse ordenado em Curitiba pelo bispo de Curitiba. Aí seria o natural, né? Mais ou menos isso. Tá bom? Na igreja latina, a gente requer que o sacerdote seja celibatário, tá? E o bispo também. E os diáconos transitórios, né? O diácono permanente pode ser casado, tá? Isso na igreja latina. Essa questão do celibato está ligada ao celibato de Cristo, um sinal, né? Se identificar com Cristo, tá? Nas igrejas ortodoxas, os sacerdotes podem casar, mas os bispos são celibatários também, tá bom? E era isso, gente, que eu tinha para mostrar hoje aí para vocês.